Bom, explicamos agora sobre o que seriam as condições de pronto. Ou seja, eu tenho meu armamento no porte velado e eu me pergunto, como que eu vou portar essa arma? Como que eu vou levar a arma em relação ao carregamento, ao travamento da arma? Será que é interessante eu levar com a câmara vazia? Será que é interessante eu levar ela carregada, porém travada? Será que é interessante eu levar ela carregada, ação simples e destravada? Então, quais são as características de cada uma dessas formas? Quais as vantagens e desvantagens? Primeiro ponto é o seguinte, isso vai depender da arma que você utiliza. Então a gente explicou aí as condições de pronto variando do número 1 ao número 3. 1, 2, 3, e a gente coloca de maneira didática o que seria a condição 1 como um único movimento para que ocorra o disparo, ou seja, apenas pressionar o gatilho. A condição 2 seriam dois movimentos para que ocorra o disparo, sendo que o primeiro movimento seria destravar a arma e o segundo movimento seria pressionar a tecla do gatilho. A condição 3, a gente dá a situação de câmara vazia, como se fossem três movimentos em ferrolho vai para trás, 1 vai para frente, 2 aciona o gatilho, 3. Apenas uma forma de memorizar essa questão. A gente sabe que na prática movimentar o ferrolho é um único movimento, mas para fins didáticos a gente imagina dois movimentos em que seria 1 o ferrolho na retaguarda, 2 ele retornando e 3 o acionamento do gatilho. Então olha só, a gente tem na figura aí um desenho de uma pistola Beretta, ou padrão Beretta. Por quê? Essa pistola seria a que nos ofereceria aí maiores formas de portar, ou maior número de condição de pronto, vamos dizer assim. A gente tem aqui uma pistola Taurus, que é no padrão Beretta, em relação ao mecanismo. Cão, ação dupla e simples, e tem uma trava ativa, uma trava externa ativa de segurança. Essa arma aqui, primeiro ponto, né? Posso portar ela com a câmara vazia. Beleza. Para eu atirar, eu teria que manobrar o ferrolho e já estaria pronta para o disparo. Aí olha só, ela tem ação dupla e tem ação simples. E ela tem uma trava externa de segurança, que levanta tanto na ação dupla, ó, tá travada, quanto na ação simples. Levantei a trava, arma travada. Ou seja, eu tenho 5 formas aqui, considerando o carregador inserido, eu tenho 5 formas de portar essa arma. Primeira forma, vamos lá, vamos mais ou menos aí do mais seguro para o menos seguro, entre aspas, né, que a gente sabe que isso é relativo. Então, primeira forma, câmara vazia. Segunda forma, carregada, ação dupla e travada. Aqui é virtualmente impossível que algo que toque no gatilho ou o meu coldre consiga fazer o acionamento do gatilho. Primeiro, porque ela está travada, e segundo, porque ela está em ação dupla. Mesmo destravada, é um gatilho muito pesado e muito longo. Então, ó, mais uma opção, ação dupla, travada. Aí uma outra opção, ação dupla, destravada. Ainda é uma forma bem segura, porque ó como é que é pesado esse gatilho. Longo e pesado. Aí vamos lá, mais uma forma de porte, conforme as figuras mostram. Ação simples e travada. Não ocorre disparo. Para eu disparar eu tenho que abaixar a trava, acionar o gatilho. E por último, ação simples destravada. Essa seria a forma mais perigosa, porque aqui apenas ao coldrear a minha arma, dependendo do meu tipo de coldre, ou se eu sou policial, estou fardado, equipado, isso aqui pode tocar em alguma coisa do meu colete e promover um disparo acidental. Então essa arma é a arma que tem maior número de condições de pronto, que a gente chama. Isso não necessariamente é um problema. O problema é, conforme a gente vai falar novamente, quando eu uso diferentes condições a depender da situação em que eu me encontro. Esse seria o problema. Mas antes da gente entrar nessa parte, vamos lá. Aqui eu tenho duas pistolas Glock. A Glock, ela facilita um pouco em relação a qual opção escolher, porque ela basicamente não tem. Ela tem uma única opção considerando que a arma está carregada.
Então aqui, na prática, ou eu porto ela com a câmara vazia, ou seja, considerando o carregador inserido, ou eu porto com a câmara vazia, ou eu porto carregada. E pronto. Ela não tem ação dupla e ação simples para eu escolher, e ela não tem uma trava externa de segurança. Ou seja, considerando que a munição está na câmara, apenas o acionamento do gatilho é a única opção de porte dela. Se ela está carregada, eu só tenho uma única opção. Então, muitos sentem falta de uma trava externa de segurança na Glock. Isso é uma questão de opinião. Do ponto de vista da segurança, esse tipo de mecanismo, várias outras empresas também o fazem, ou seja, uma arma que não tem trava ativa de segurança, e os mecanismos de segurança estão todos aqui relacionados ao próprio acionamento do gatilho. Então não necessariamente vai ser um problema do ponto de vista da segurança. Essas armas são usadas ao redor do mundo, por diferentes países e há décadas, e elas não apresentam problemas relacionados a isso. Mas é uma questão de opinião, de gosto, e se você gosta de uma arma que tenha uma trava externa de segurança, é uma questão sua. Você pode sim buscar uma arma que tenha trava externa de segurança para poder portar ela travada. Não é necessariamente um problema. Aí agora um outro exemplo. Essa pistola é uma CZ P07. Ela tem ação dupla e ação simples. Ação simples e ação dupla. Mas olha que interessante. Quando a gente fala que uma arma em ação dupla, ela já é muito segura, porque o gatilho é muito pesado e longo e é muito difícil que ocorra, é muito improvável que ocorra um disparo acidental nessa condição, a própria fabricante pensa o mesmo, porque essa arma aqui, o que seria a trava dela, na verdade atua apenas como um desarmador do cão, ou como a gente chama de decocking, né? Ó, ela está em ação simples, ela não trava, mas quando eu empurro essa trava para baixo, ela volta o cão para uma ação dupla. E quando ela está em ação dupla, ela também, ó, não trava. Ou seja, nessa arma aqui, eu nunca vou poder portar ela travada. Ela não tem uma trava externa ativa. Eu posso trocar essa peça. A CZ tem essa opção, em que você troca essa peça, em que ela migra da condição de decocking, né, ou decoque, como a gente fala, para uma condição de trava ativa. Mas nesse caso aqui, ó, ela veio de fábrica dessa forma. Ou eu tô com ela câmara vazia, ou eu tô com ela carregada com um cão armado em ação simples e destravada, ou carregada com o cão em ação dupla e destravada. Aqui é extremamente, vamos dizer, não recomendável, ou não recomendado, como a gente falou já aqui no caso do sistema Beretta, andar com a arma em ação simples e destravada. Se a sua arma atira só em ação simples, por exemplo, o caso da Colt 1911, se ela atira só em ação simples, você precisa, e você anda com ela carregada e quer que ela esteja pronta para o disparo com o cão armado, você precisa andar com a trava externa de segurança levantada. Esse seria o padrão. Então essas seriam as condições de pronto. Eu tenho condição 1, condição 2, condição 3. No caso dessa arma aqui, CZ-P07, condição 1 seria ela ou aqui na ação simples ou na ação dupla, em que apenas o acionamento do gatilho vai fazer o disparo. Eu não preciso desarmar nenhuma trava. Condição 2, essa arma não vai ter condição 2, porque ela não tem trava externa de segurança. A gente chama de condição 2 a arma que possui uma trava externa. Condição 3 seria câmara vazia, carregador inserido, câmara vazia. 3 porque a gente chama, como eu falei didaticamente, de 1, 2, 3. Tá aí. Aí vamos lá, recapitulando. No caso da Glock, quais as condições? Ou ela tem a condição 1, que é carregada, aciona o gatilho, ou ela tem condição 3, câmara vazia. 1, 2, 3. Padrão Beretta, ação simples, ação dupla e trava externa ativa. Condição 1, em dupla ou em simples. Condição 2, em dupla, ó, destrava 1, aciona o gatilho 2. Ou na ação simples, ó, travada. Destrava 1, aciona o gatilho 2. Condição 3,
carregador inserido, câmara vazia, então eu preciso 1, 2, 3. Seria isso. Aí a gente fala sobre o revólver. Como portar o revólver. Existe só uma condição no revólver, já que ele tem um tambor? Não. Na verdade, o que acontece? Você poderia ter alguma câmara vazia no seu tambor, por exemplo. O que algumas pessoas fazem, ou faziam, hoje em dia isso é mais raro, era deixar a câmara que está alinhada com o cão vazia. Aqui ainda seria uma condição 1, porque quando eu aciono o gatilho, o tambor gira, e aí ele alinharia uma munição intacta com o cano, e ocorreria o disparo. Então para que eu uso essa câmara vazia? É porque antigamente alguns revólveres não tinham muita segurança em relação à queda. Um armamento que poderia cair no chão e ocorrer um disparo acidental. Por isso eles deixavam a câmara alinhada ao cano vazia, para que mesmo que esse cão viesse à frente, mesmo que o percussor viesse à frente, não ia ter nenhuma munição para ele acertar. Ou seja, seria mais ou menos a mesma ideia da pistola com a câmara vazia, de segurança contra quedas. A diferença é que na pistola, se a câmara está vazia, eu vou ter que manobrar o ferrolho. É um movimento longo e demorado, relativamente, considerado o acionamento do gatilho apenas. Então, na pistola de câmara vazia, eu tenho que manobrar o ferrolho e disparar. Já no revólver, se ele tiver uma câmara vazia alinhada com o cano, não tem problema. A única coisa que eu preciso fazer ainda é acionar o gatilho apenas, porque ele vai girar o tambor e alinhar uma nova munição ao cano. Essa seria a ideia das condições de pronto. Aí vem o problema. Alguns colegas policiais, eu já ouvi colega falando isso, dizem o seguinte: não, quando eu estou de serviço, fardado, trabalhando na rua, eu uso a minha arma carregada, com munição na câmara e, sei lá, travada. Mas a minha arma, quando eu porto ela na folga, eu uso com a câmara vazia, porque ela fica às vezes na minha casa, eu tenho criança em casa e etc. Bom, isso é um equívoco, porque, novamente, igual quando a gente fala sobre eu porto a minha arma, só que apenas às vezes, a gente tem o mesmo problema quando a gente tem diferentes condições de pronto. Isso é extremamente perigoso, conforme a gente destaca aí no livro. Por quê? Porque na prática, sob estresse, eu não vou saber qual é a situação. Se eu estou com a minha câmara vazia, mas eu estou sempre treinando no estande com a câmara cheia, estou sempre trabalhando na rua com a câmara cheia, ou seja, arma carregada. Na hora do vamos ver, na vida real eu vou estar extremamente estressado, desesperado, é uma situação dinâmica, complicada, perigosa. Eu vou sacar minha arma e vou apertar o gatilho. E não vai acontecer um disparo. Por quê? Porque a câmara está vazia. A gente tem aí diversos vídeos de policiais que infelizmente vieram a óbito ou terminaram as suas ações aí feridos, porque eles sacaram a arma, acionaram o gatilho e a arma estava com a câmara vazia. Isso acontece também em relação à trava externa de segurança. Qual é o problema? Muitos policiais, a grande maioria dos policiais não tão bem treinados, o que eles fazem? Quando eles vão para o stand, que já é pouco, eles vão para o stand e a arma está sempre carregada e eles coldreiam a arma destravada. Ou seja, durante os exercícios, vamos fazer uma sequência de 10 tiros. Eu saco a arma, faço 2, boto no coldre de novo. Faço mais 2, boto no coldre de novo. A tendência do pessoal é manter a arma destravada durante esses exercícios. Eles acabam coldreando a arma destravada, para ter menos trabalho de destravar a arma na hora do tiro. Então, arma destravada no coldre. Ele gera uma memória muscular onde não precisa destravar o armamento, só apertar o gatilho. Está treinado com isso no stand o tempo todo. Saca a arma, aciona o gatilho. Saca a arma, aciona o gatilho. Saca a arma, aciona o gatilho. Daí, quando ele está trabalhando ou quando ele está na folga, portando a arma, o que tem lá na arma? A arma está travada. Na hora do desespero, o que ele vai fazer? O cérebro vai ativar o quê? Que a gente já viu aí na psicologia do combate, etc. Vai ativar o movimento que ele já está massificado, o movimento que já está massificado na sua cabeça, no seu cérebro, que já foi desenvolvido a partir de uma memória muscular. Se esse movimento que você realizou várias vezes no stand em treinamento era apenas sacar e acionar o gatilho, sob estresse você vai fazer exatamente isso, sacar e acionar o gatilho. Você não vai lembrar de destravar, você não vai lembrar de destravar.
Isso não é achismo, isso é uma questão de biologia, fisiologia, psicologia. Se você sempre treina de um jeito, não é porque você apenas pensa, agora ela está travada, então quando eu sacar eu vou precisar destravar, que você vai conseguir fazer isso. Sob estresse, você vai ativar diferentes vias de resposta, e essas vias geralmente são as vias que são otimizadas quando eu tenho o quê? Um movimento já automatizado. Eu não vou ter tempo, nem condição psicológica de pensar no que eu estou fazendo em relação à arma travada ou não. Eu vou acabar sacando a minha arma, acionando o gatilho e não vai acontecer o disparo, porque a câmara está vazia ou porque a arma está travada. Por isso que muitos defendem, e até as próprias empresas e fabricantes de armamento, né, várias já lançam seus modelos assim, muitos defendem que as armas nem possuam a trava externa ativa. É como eu falei, o caso da Glock. Aqui ou é câmara vazia ou é carregada, pronta para o disparo. Eu não tenho que me preocupar em tirar uma trava. Então, se o meu protocolo é, eu levo minha arma carregada, eu sempre vou precisar apenas de um movimento, acionar o gatilho. Ponto final. Mesma coisa aqui nessa CZ. Ela não tem trava ativa. Essa tecla funciona apenas como decoque, como já falamos. Ó, não levanta. Então, se ela está carregada, ela não vai ter como ficar travada. E eu não vou poder, não vai ter como eu cometer esse erro de acionar uma arma que está travada e o disparo não sai. Muitos gostam até de brincar que são sistemas antiburros, né? Que não tem como dar errado. Mas, na verdade, isso tudo está relacionado à pura psicologia, fisiologia do estresse e do combate. Como a gente já falou tantas vezes, se você treina de uma forma, na vida real, você vai realizar daquela forma. Ou seja, eu não estou aqui falando que é errado você andar com a sua arma travada. A gente não quer entrar nisso. São questões de opinião. Certas armas, as armas longas, por exemplo, elas estão sempre travadas porque elas funcionam em ação simples. Ou se você tem uma Colt 1911 e anda com ela carregada, o mais adequado para ela também é cão armado e arma travada. O problema não é portar uma arma travada, não é problema nenhum. Mas você tem que treinar com a arma nessa condição. Sempre que você sacar o seu armamento, quer seja no stand, quer seja treinando em seco, você tem que treinar o movimento de destravar a arma. Sempre, 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 sempre. Ou seja, use a memória muscular a seu favor. Não faça dela uma inimiga. Faça dela uma amiga.